Olá, querido amigo, estimado irmão, estimada irmã, querido ouvinte. Estamos aqui para o estudo de mais uma lição. Filhos obedientes de Deus. Que o Espírito Santo possa impressionar nossos corações com a sua palavra e assim possamos colocar em prática no nosso viver. 1 Pedro 1:22. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 20. Quando nos apegarmos a Cristo pela fé, nossa obra terá apenas começado. Todo crente tem hábitos corruptos e pecaminosos que deve vencer por uma guerra intensa. Cada pessoa é obrigada a lutar a batalha da fé. A nossa luta para nos tornarmos filhos de Deus, filhos obedientes do Senhor, é uma luta diária, uma luta para alcançarmos a santificação, alcançarmos a purificação. Nós só teremos êxito se estivermos ligados a Cristo Jesus pela fé. Só podemos vencer nossos velhos hábitos, a corrupção que há em nossa vida, em nossa natureza pecaminosa, se estivermos completamente entregues a Cristo Jesus. Então Ele efetuará a obra de transformação na nossa vida, essa obra tão importante para nós que demonstra que somos filhos de Deus. Estamos verdadeiramente dispostos a nos tornarmos filhos de Deus? É preciso então que obedeçamos a Sua palavra. O primeiro tópico, escolhendo cuidadosamente nossos pensamentos. O primeiro tópico está baseado em 1 Pedro 1, verso 13 e 14, Romanos 12, versículo 2. Então, esse tópico vem nos falando que a verdadeira obediência começa por meio dos nossos pensamentos, no nosso entendimento. E como então estão sendo os nossos pensamentos? Puros ou impuros? Santos ou profanos? Precisamos hoje de uma transformação nesse sentido da nossa vida. Quem está dominando os nossos pensamentos? Porque a nossa tendência natural, a tendência natural dos nossos pensamentos é a carnalidade, é a maldade. Por natureza, o ser humano é mau. A nossa tendência natural é má. E os nossos pensamentos são impuros naturalmente. Somente Jesus pode transformar as nossas vidas, transformar a nossa natureza. Somente Jesus pode nos dar novos pensamentos. Pensamentos que são impuros, Cristo pode transformar em pensamentos puros. Podemos meditar em Gênesis 5, 6, verso 5 e Jeremias 17, verso 9. E quando percebermos que nossos pensamentos e motivos são impuros, precisamos urgentemente nos voltar para Jesus. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Só em Cristo é que nós verdadeiramente encontramos verdadeiro arrependimento, verdadeira conversão. Cristo quer nos perdoar, Ele quer nos dar uma nova vida, uma nova chance, uma vida santa, uma vida pura. Toda verdadeira reforma começa com a limpeza da alma. É pela lavagem da regeneração e pela renovação da mente, através do poder do Espírito Santo, que uma mudança ocorre na vida. Contemplando a Cristo, somos transformados. Se a mente está sempre concentrada em temas seculares, essas preocupações se tornam dominantes, afetando o caráter de modo que as pessoas perdem de vista a glória de Deus e a esquecem. Elas acabam negligenciando as oportunidades que estão ao alcance, que as familiarizariam com os assuntos celestiais. Assim a vida espiritual morre. Atos 8:22 diz: Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. O segundo tópico, sobriedade de pensamento. O segundo tópico vem nos falando em cingir os lombos do nosso pensamento. Vem nos falando que só podemos proteger os nossos pensamentos de forma prática, sendo obedientes à palavra de Deus, nos alimentando diariamente da palavra de Deus. Então nós precisamos estar a cada dia ligados ao Senhor
estudando, nos alimentando do pão do céu. Precisamos então estar atentos, vigilantes contra os ataques de Satanás, contra os enganos de Satanás. E nós estamos então nos alimentando da palavra de Deus diariamente, continuamente. Precisamos refletir sobre isso. Quem não se alimenta da palavra de Deus vai ficando fraquinho, vai ficando fraco espiritualmente e vai se tornando presa fácil do inimigo de Deus. Satanás então vai trabalhando com os pensamentos impuros, pensamentos contrários à palavra do Senhor. Por isso devemos então nos voltar para Cristo e obedecermos a sua palavra. Os que não querem ser presa dos enganos de Satanás devem guardar bem as vias de acesso à mente. Devem evitar ler, ver ou ouvir tudo o quanto sugira pensamentos impuros. Não se deve permitir que a mente se detenha em todo assunto que o inimigo das almas sugerir. Devemos vigiar fielmente o coração, ou os males externos despertarão os males internos, e a alma vagará na escuridão. Cingindo os lombos do vosso entendimento, escreveu Pedro, sede sóbrios. É de grande importância controlarmos os nossos pensamentos, pois é na nossa mente, na nossa imaginação, no nosso coração-mente que começam os ataques do inimigo de Deus. As más sugestões, os maus pensamentos, os maus desejos e os maus sentimentos. Então nós devemos deixar que Cristo controle os nossos pensamentos e para isso nós precisamos, com o auxílio divino, disciplinar as nossas mentes, pois dos pensamentos vêm as ações e das ações vem a formação do caráter. Precisamos lutar em Cristo para formarmos um caráter semelhante ao dele, um caráter aprovado pelo céu. Depois leia na sua casa Provérbios 23, verso 7 e Provérbios 24, verso 9. Devemos submeter os pensamentos à vontade de Deus, e os sentimentos devem estar sob o controle da razão e da religião. Não recebemos nossa imaginação para deixá-la agir descontroladamente, sem nenhum esforço de restrição e disciplina. Se os pensamentos forem maus, maus serão também os sentimentos, e os pensamentos e sentimentos combinados formam o caráter moral. Quando decidimos que, na qualidade de cristãos, não precisamos restringir nossos pensamentos e sentimentos, colocamos-nos sob a influência de anjos malignos e convidamos sua presença e seu controle. Se cedermos às nossas impressões e permitirmos que nossos pensamentos tomem um rumo de suspeita, de dúvida e ressentimento, seremos infelizes e nossa vida se tornará um fracasso. O apóstolo Pedro ele nos faz um apelo, um alerta para que sejamos sóbrios, para que esperemos inteiramente na graça de Deus. Só assim, na graça de Deus, é que nós podemos ser vitoriosos sobre os maus pensamentos, sobre os maus sentimentos. 1 Pedro 5, verso 8, ele nos alerta. Pedro vem nos falando então sobre a importância da vigilância. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então ele faz esse alerta, né? Satanás não está de brincadeira, querido irmão, querida irmã. Ele anda em derredor como leão, buscando a quem possa derrubar, a quem possa destruir. Guarde fielmente seus pensamentos. Mantenha bem guardado cada acesso ao coração. Você deve implantar barreiras contra a aproximação de Satanás. Vigiar um ponto enquanto abandona outros não adianta. Há perigos à frente que devemos enfrentar e a nossa única segurança está em Deus. O terceiro tópico, fuja das antigas concupiscências e seja santo. Precisamos então fugir do velho homem, da velha vida. Precisamos então fugir dos pecados e dos desejos pecaminosos do nosso coração. O terceiro tópico vem nos falando então que precisamos estar atentos, sóbrios, vigilantes em todos os aspectos da nossa vida, para que assim nós possamos alcançar então em Cristo Jesus a santificação
sem a qual ninguém verá Deus. Em 1 Pedro 1:14, 1 Pedro 4:2 e 3, Pedro nos alerta que nós não devemos nos conformar com a vida no pecado quando nós éramos ignorantes. Hoje, quando nós temos então o conhecimento da verdade, precisamos mudar de vida. Precisamos então buscar a santidade, como é santo aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que ninguém se iluda pensando que pecados acariciados por um tempo podem ser facilmente abandonados aos poucos. Não é assim. Todo pecado acariciado enfraquece o caráter e fortalece o hábito, e o resultado é a depravação física, mental e moral. Você até pode se arrepender do mal que cometeu e colocar os pés no caminho correto, mas o molde da sua mente e sua intimidade com o mal tornarão difícil separar o certo do errado. Devido à formação de hábitos errados, Satanás o atacará com frequência. Então nós vemos aqui, irmãos, as consequências que o pecado traz na nossa vida. Por isso nós devemos nos apartar dos velhos hábitos, da vida de pecado, fugir do velho homem e nos voltarmos imediatamente para Cristo, para que Ele possa transformar a nossa vida. Irmãos, é importante lembrar que mesmo relembrando que devemos ser santos, nós devemos então compreender que se tornar santo, puro, não é uma obra humana, não vem de nós mesmos, não é pelo nosso próprio esforço ou pelo nosso próprio mérito. Existem alguns meios que nos capacitam a nos tornarmos santos, a termos uma vida de santidade. Somente por meio de Deus é que nós podemos alcançar a graça da santificação na nossa vida. Filipenses 2, verso 13, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Tito 3, verso 5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. 1 Pedro 1, 15 e 16, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, irmãos, somente por meio de Deus, somente por meio de Jesus, é que nós podemos alcançar a graça da santificação diária na nossa vida. Não são nossos próprios méritos, não são nossas próprias obras que nos capacitam a termos uma vida de santidade, mas um relacionamento íntimo com Cristo e o reconhecimento dos seus méritos, daquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Devemos então reconhecer que é pelos méritos de Cristo, do seu sacrifício, é que nós alcançamos a graça da santificação na nossa vida. O que realizamos é operado unicamente pela graça de Cristo, e Deus não nos deve recompensa alguma com base em nossos merecimentos. O apóstolo Pedro nos alertou para sermos sóbrios e vigilantes, e também nos alerta, nos faz relembrar sobre o juízo divino. Cada pessoa terá o seu caso analisado perante o tribunal divino. Cada um tem o seu caso de vida, então, analisado. Aceitam-se nomes, rejeitam-se nomes. 1 Pedro 1:17, nós podemos ver que Pedro fala que daremos conta de tudo perante Deus. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. E Colossenses 3, versos 5 e 6, vem nos falando que devemos mortificar, então, os nossos membros que estão sobre a terra, fazendo morrer a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, todos nós daremos contas diante de Deus. Tudo que nós praticamos está sendo registrado nos livros dos céus, né? E todos nós, então, prestaremos contas agora no juízo que está sobre cada ser humano.
A obra de todo ser humano passa por uma análise divina e é registrada como fidelidade ou infidelidade. Ao lado de cada nome, nos livros do céu, há o registro terrivelmente exato de toda má palavra, de todo ato egoísta, de todo dever não cumprido e de todo pecado secreto, com toda a sua carga de astuta falsidade. Advertências ou repreensões celestiais negligenciadas, momentos desperdiçados, oportunidades perdidas, a influência aplicada para o bem ou para o mal e seus resultados de longo alcance, tudo isso consta nos registros do anjo relator. O quarto tópico, redimidos por Cristo. O quarto tópico vem nos falando que porque nós fomos redimidos, fomos salvos, perdoados por Cristo, nós temos uma boa razão para superar a nossa vida de pecado. Nós temos uma grande razão para deixar a velha vida para lá, para deixar as antigas paixões. Temos várias razões para abandonar o velho homem, a velha vida, pois Deus nos chamou para nos dar uma herança eterna, uma herança incorruptível, uma herança incontaminável, conforme 1 Pedro 1, verso 4, 18 e verso 19, uma herança que é prometida para todos aqueles que perseverarem até o fim. E foi porque nós fomos comprados pelo sangue de Cristo, devemos então glorificá-lo no nosso corpo, na nossa vida, buscando viver uma vida que o agrada, uma vida de obediência, uma vida longe do pecado. 1 Coríntios 6, 18 a 20, a última parte diz assim, do verso 20, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Por isso precisamos abandonar o pecado e vivermos uma vida de consagração ao Senhor. Todos os seres humanos foram comprados por um preço infinito. Ao derramar todo o tesouro do céu neste mundo, entregando-nos em Cristo o céu inteiro, Deus comprou a vontade, as afeições, a mente e a alma de todo ser humano. Crentes ou incrédulos, todos os humanos são propriedades do Senhor. Ele chama a todos para que lhe prestem serviço e, pelo modo com que atendem a essa exigência, todos serão obrigados a prestar contas no grande dia do juízo. Precisamos também, então, nos lembrar do grande amor de Deus pela humanidade ao estabelecer o plano da redenção, o plano de resgate do homem caído. 2 Timóteo 1, verso 8 e 9, nos fala que foi antes da fundação do mundo. Deus já havia se preocupado com cada ser humano, com cada um de nós, a ponto de dar o seu Filho para nos resgatar. Será que nós estamos correspondendo a esse amor? Deus já conhecia os eventos futuros antes da criação do mundo. Ele não adaptou seus propósitos às circunstâncias, mas permitiu que as situações se desenvolvessem e se concretizassem. Ele não operou para criar uma determinada condição, mas sabia que tal condição ocorreria. O plano que deveria ser implementado perante a apostasia de qualquer uma das maiores inteligências celestiais é o segredo, o mistério que foi mantido oculto por eras. Os propósitos eternos prepararam uma oferta para cumprir exatamente a obra que Deus realizou em favor da humanidade caída. E o verdadeiro cristão, ele vive pela fé. E muito mais nesses últimos dias, precisamos viver por fé. Pela fé, a Bíblia nos afirma que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, verso 17. É dando ouvidos à palavra de Deus, é estudando a palavra de Deus, é obedecendo a palavra do Senhor, que a fé do verdadeiro crente vai crescendo mais e mais. A fé vem de darmos ouvidos, então, à palavra de Deus, e a palavra de Deus é poderosa e eficaz para transformar as nossas vidas. Então, o verdadeiro crente, ele dá ouvido à palavra de Deus. E a fé, ela não vem de nós. A verdadeira fé, ela vem
então como resultado de um relacionamento com Deus, porque é o próprio Deus que coloca em nosso coração, é o Espírito Santo que coloca em nosso coração a verdadeira fé. Leia Romanos 10, 17, 1 Pedro 1, verso 21. Nenhum humano pode criar fé. O Espírito, ao atuar na mente humana e iluminá-la, é que cria fé em Deus. Nas Escrituras, afirma-se que a fé é o dom de Deus, poderoso para a salvação, iluminando a mente daqueles que buscam a verdade como se fosse um tesouro escondido. O Espírito de Deus imprime a verdade no coração. A Bíblia chama o Evangelho de poder de Deus para a salvação, porque só o Senhor pode transformar a verdade num poder que santifica a alma. O quinto tópico, a coroa da obediência. O apóstolo Pedro, ele já havia apelado aos crentes a lutarem contra as suas antigas paixões, as suas antigas concupiscências, a viver contra o velho homem. E Pedro agora mostra o objetivo, apresentando então a forma objetiva, definitiva de viver uma vida em obediência. 1 Pedro 1, verso 2. Purificando as vossas almas pelo espírito da obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Pedro aqui apela a cada crente a viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, a viver uma vida de acordo com os mandamentos de Deus. Se vivermos uma vida de acordo com a palavra de Deus, alcançaremos o objetivo da verdadeira obediência em Cristo Jesus, e o resultado será o amor a Deus e o amor ao próximo, e uma vida então de santidade, uma vida então na pureza, conforme a vontade do Senhor. Nos voltando para o Senhor Jesus, que alcançaremos então essa pureza de coração, nos voltando então para Cristo Jesus, que alcançaremos a misericórdia do Senhor e uma vida de obediência que agrada ao nosso Deus. Que a graça de Jesus possa estar em nossos corações, que possamos então compreender a sua palavra. Esse é o nosso desejo e a nossa oração.